Está começando o Grana com Você, o podcast que descomplica o mundo dos investimentos. Um oferecimento do Guia do Investidor. Buy Now, Pay Later. O que significa isso? A gente vai aprender hoje em mais um episódio do Grana com Você. Bom, e para falar sobre esse conceito, eu trouxe um especialista aqui no assunto, o COO da Boleto Flex. Ele vai conversar comigo um pouquinho sobre o tema em si e vai falar mais sobre as novidades, sobre os meios de pagamento e sobre esse assunto. Eu trouxe o Célio Ikeda. Me corrija se eu estiver errado, Célio. Eu falei certo o sobrenome? Não, tá correto. Tá certinho. Pronto, então conta pra gente o que seria o Buy Now, Pay Later hoje e como esse conceito é novo no Brasil. Boa tarde, Jesse. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de informação com vocês. Bom, sobre o Buy Now, Pay Later, ele é uma modalidade que está sendo bem difundida fora do Brasil, até por isso o termo em inglês, né? Compre agora, pague depois. No Brasil não é algo muito novo pra gente, pois a gente já tem o contato com o crediário aqui há bastante tempo. Mas lá fora, Estados Unidos, Austrália, Europa, essa modalidade de parcelamento, ele não era muito comum, né? Então você tinha lá a compra com cartão de crédito e não havia esse parcelamento na loja ou no próprio cartão de forma rápida, né? O que começou a ser utilizado lá fora é esse parcelamento sem juros, né, em até 4, 5 vezes, que é caracterizado por essa sigla de Buy Now, Pay Later. Então, diferentemente do crediário que a gente está acostumado aqui no Brasil, que tem um parcelamento com juros mês a mês, o Buy Now, Pay Later ele foi lançado lá fora numa modalidade de parcelamento sem juros. Entretanto, né, a gente tem que entender também que esse parcelamento aqui no Brasil normalmente se ocorria mensalmente. Lá fora, esse parcelamento ele acabou sendo implementado semanalmente. A forma de trabalho lá fora tem um pagamento em semanas e não mensal, então por isso que acabou sendo implementado dessa forma. Acaba sendo uma exposição menor, né, porque o tempo também é mais curto, você está exposto com aquele crédito. Entretanto, ele é sem juros se você pagar em dia. Se você começa a ter alguma dificuldade, algum atraso, ele já começa a incidir juros remuneratórios, né? Então, essa modalidade chegou no Brasil, né, veio aqui como uma novidade, importada de fora, mas como o brasileiro já está aculturado com a cultura do crediário, não é uma coisa tão nova, né? A diferença principal aqui no Brasil não é o parcelamento em si, mas a não incidência de juros num primeiro momento, né? Então, dessa forma que o Buy Now, Pay Later está vindo para agregar aí as modalidades de crediário digital no Brasil. Qual seria a diferença, você falou na questão de incidência de juros, né? Então, qual seria a diferença dessa modalidade, por exemplo, para o velho e conhecido aí do brasileiro cartão de crédito? Perfeito. O cartão de crédito, né, você tem um limite, que é um crédito pré-aprovado. Então, a gente tem aí grande parte da população brasileira já com cartão de crédito bancarizado, né? Então, quem tem cartão de crédito e tem limite disponível acaba usando o mecanismo do cartão de crédito, né? Está acostumado já a pagar no mês seguinte e já tem um mecanismo ali para você passar o cartão, tanto online como fisicamente, né, nas maquininhas. Esse Buy Now, Pay Later, ele acaba sendo um parcelamento para quem não tem esse limite disponível no cartão de crédito. A gente tem aí grande parte da população também desbancarizada. A gente fala que a gente atende 3 tipos de público aqui na Boleto Flex. Tem essa pessoa que tem o cartão, mas não tem o limite disponível para fazer o fechamento daquela compra, tá? Tem essa pessoa que ela prefere não usar o cartão de crédito. Então, tem um perfil de pessoas que têm capacidade de ter o cartão de crédito, mas não quer ter, então ele prefere fazer a compra em outros métodos e aí acaba sendo também um potencial cliente para o Buy Now, Pay Later. E também o desbancarizado, né? Esse realmente não consegue ter limite de crédito. O limite de crédito no Brasil acaba sendo em torno de R$ 1.500, é um limite baixo para quem quer fazer alguma compra mais elevada na internet, né? Então, daí que vem a aderência da solução, né? Realmente para complementar esse pessoal que acaba não conseguindo finalizar a compra com cartão de crédito, então acaba sendo uma solução aí extra para ele poder fechar a compra que ele tanto deseja. E qual seria a diferença para o crediário? O
crediário ele tem incidência de juros, né? Ele é um financiamento onde você parcela em 10 vezes com juros mês a mês. O Buy Now Pay Later, hoje no Brasil, você encontra parcelamento em até 5 vezes sem juros. Então, se você tem uma compra de R$500, você parcela em 5 vezes de R$100. Você vê que não vai ter incidência de juros nenhuma. Enquanto que no crediário, se você pega uma compra de R$500 e parcela com juros, provavelmente você vai pagar ali em torno de R$600 a R$700, né? O valor total de pagamento, incluindo os juros remuneratórios, né? Bom, e como isso muda para o cliente final que está realizando uma compra online, por exemplo? De que forma ele vai conseguir pagar numa loja com boleto parcelado ou também Pix parcelado? Aliás, antes de responder essa, se puder falar um pouco sobre o Pix parcelado, como é que funcionaria essa modalidade, e também um pouquinho do boleto parcelado. Perfeito. O que a gente procura entregar para o consumidor final é uma experiência fluida, né? O que a gente vinha encontrando aqui no crediário tradicional é aquele crediário de fundo de loja que você tinha que fornecer sua documentação e esperar muitas vezes horas para que você tivesse aquela compra aprovada. Com a solução que a gente vem desenvolvendo na Boleto Flex, a gente pegou esse crediário tradicional, digitalizou ele e tornou toda essa jornada fluida, de forma que a experiência do consumidor foi aumentada. A gente tem uma aprovação automatizada hoje, que responde em poucos minutos. Então, tudo isso aí vem agregar para que o consumidor se sinta mais bem atendido fazendo um pagamento parcelado na internet. Diferentemente do cartão de crédito, que você chega na página de checkout da loja ou lá na frente de caixa, que você vai passar na maquininha, o processo nosso ele foi incorporado nessas etapas de fechamento de compra de forma que ele fosse um meio de pagamento adicional. Então, se você opta lá pelo boleto à vista, pelo cartão de crédito e você acaba optando pelo boleto parcelado, que é a solução que a gente coloca lá no checkout, a pessoa entra numa jornada, poucos minutos ali, onde ela fornece algumas informações para a gente fazer análise de crédito, totalmente automatizada, análise de fraude praticamente semi-automatizada, onde a gente responde por 80% de aprovação automatizada já, e a partir dessas duas checagens, a gente aprova ou não o crédito para aquela pessoa. Sendo aprovado, a compra está aprovada, aí já é liberada a logística para entrega ou na própria loja lá que o consumidor possa ir embora com a mercadoria, né? Então, basicamente, ele é o meio de pagamento adicional, né? Que você tem ali algumas informações que você tem que fornecer para poder ser aprovado. Sobre o Pix parcelado, basicamente, ele é uma modalidade que a gente desenvolveu aqui dentro também, né? Aproveitando essa inovação do Banco Central, que está bem difundida, está sendo bem utilizada no Brasil, onde, em vez do consumidor pagar as parcelas no boleto, ele também pode estar pagando via Pix, onde a gente faz a conciliação automatizada e considera aquela parcela paga. Em algumas transações, a gente também cobra uma parcela de entrada, né? Então, para pessoas que eventualmente têm um limite de crédito mais baixo, a gente consegue viabilizar uma compra aumentada se ele pagar uma parcela à vista, e essa parcela acaba sendo viabilizada via Pix, né? Então, ele faz um pagamento via Pix, a gente concilia já em instantes, e dessa forma a transação continua sendo de aprovação imediata, né? Então, basicamente, o Pix parcelado, ele é uma modalidade muito similar ao boleto parcelado, sendo que em vez de pagar por boleto, onde a conciliação demora 1 a 2 dias, né, para você poder verificar que foi pago, é instantâneo, né? Então, essa é a diferença das duas soluções. Bom, já que a gente está falando aqui de checkout, existe alguma vantagem em relação a outros métodos de pagamento? Vocês, como ofertadores da solução, vocês enxergam alguma melhoria no ganho de conversão ali? Estatisticamente, vocês notaram essa diferença? Sim, a gente já notou assim, algumas melhorias, né, nas métricas da loja, como uma conversão aumentada em 20% a 30% ali no checkout, né, de pessoas que acabam sendo negadas ali no cartão e acabam não tendo outras opções para fazer o parcelamento. Com a solução, ela consegue estar realizando a compra dela. Além também do ticket médio da loja. Quem usa a solução da Boleto Flex acaba tendo um ticket médio quase 100% maior. Então, se a loja normalmente vende um ticket médio aí de R$500, R$800, normalmente esse ticket médio é aumentado para R$1.300, R$1.500 para quem utiliza a Boleto Flex. Então, acaba sendo um crédito a mais disponível para o consumidor, e ele aproveita desse limite a mais para poder fazer uma compra aumentada também, né? Um item a mais ou outros itens que ele está precisando, ele já inclui junto no carrinho. Então, realmente é uma solução que vem para agregar como um meio de pagamento adicional, mas também melhora essas métricas de conversão da loja, né? Ticket médio e também conversão na parte de checkout, né? Interessante notar que uma pesquisa conduzida no Reino Unido mostrou que quase 10 milhões de britânicos evitaram comprar em estabelecimentos que não oferecem as opções do Buy Now Pay Later no checkout.
Então, realmente é algo que parece que vem ganhando mais adesão pelo público e pela própria facilidade que você comentou na questão do score. Aproveitando, falando dessa questão do score, como vocês evitam a inadimplência, né? Já falando aí do lado do negócio de vocês. Perfeito. Todo o mecanismo, toda empresa que trabalha com crédito, é impossível você evitar a inadimplência totalmente. Mas realmente a gente tem ela sob controle. Então, o nível de juros que a gente cobra do consumidor, as informações que a gente coleta dele para fazer análise de crédito, ele vem sendo otimizado mês a mês para que essa composição aí fique saudável no nosso fundo. Então, a inadimplência sempre vai existir, mas ela tem que estar num nível controlado, equiparado com os juros. Se a inadimplência disparar para muito alto, os juros acaba tendo que ser mais alto para poder compensar essa inadimplência. E claro que nossos técnicos aqui também trabalham para que seja aprovado pessoas que tenham um maior poder de capacidade de pagamento e que paguem em dia. Então, isso também diminui a inadimplência, melhora a performance do nosso fundo e a gente acaba tendo a possibilidade de cobrar um juros remuneratório menor. Então, conforme a gente for aprovando mais boas pessoas que realmente paguem em dia, a gente consegue estar entregando uma solução que mais caiba no bolso também do consumidor. Então, todo esse balanceamento é feito de forma automatizada com a nossa equipe de dados aqui da empresa. Perfeito. Vamos para o intervalo e na volta a gente conversa mais. Que tal conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas? Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guiadoinvestidor.com.br/Telegram ou clique no link que está na descrição. Voltando aqui no intervalo, queria entender se essa modalidade de pagamento ela ganhou mais adesão entre algum público ou faixa etária específica que vocês tenham notado. É uma boa pergunta. A gente realmente identificou, né, que essa geração que vai da faixa dos 25 a 40 anos acabou tendo Millennials, né? Os millennials, né? Sim. Acabou tendo um tracionamento maior, porque é uma faixa etária onde esse pessoal acabou tendo um pouco de trauma no uso de cartões, o endividamento da família, e evita essas taxas escondidas que muitas vezes ocorrem quando você tem vários cartões. Você perde um pouco o controle e isso acaba gerando essa aversão a esse público de ter um cartão de crédito com limite alto, né? E o próprio crédito no Brasil, se você não usa muito crédito, o seu limite continua sendo muito baixo. Então, todo esse mecanismo de ter um crédito alto no cartão acaba não sendo possível para pessoas que não usam o cartão. Se você não movimenta crédito, você acaba tendo um acesso a crédito menor no Brasil. Então, para esse público aí que acabou evitando ter cartão de crédito, ele acaba tendo um limite muito grande de compra online ou fisicamente somente com cartão. E fato que compras maiores, sem parcelamento, pelo fato da gente não ter essa educação financeira muito evoluída aqui no Brasil, né? Dificilmente você vê pessoas poupando para pagar à vista. Normalmente ela faz a conta vendo o tamanho da parcela que ela pode pagar no mês e fecha aquele negócio, muitas vezes até sem ver a quantidade de juros que ele vai estar pagando naquele período. Então isso acabou realmente criando essa cultura aí do parcelamento forte no Brasil. E esse público especificamente de 25 a 40 anos, né, que acaba não tendo limite de crédito, acaba tendo a solução do Buy Now Pay Later ou do crediário digital como uma opção disponível para ele poder fechar uma compra de maior valor na internet ou em lojas físicas, né? O que você falou realmente tem tudo a ver com a questão da educação financeira, né, também no Brasil, como veio no passar dos anos e tudo, mas é interessante ter várias opções de pagamento, ainda mais se tratando do Brasil, né, que a gente, na questão de soluções bancárias e a integração interbancária e outras coisas, a gente até está avançado em relação a outros países, né? É bem legal esses fatos, como o Pix, por exemplo, e as inovações que o Pix vem trazendo. Assim, a gente já viu que é vantajoso, você já falou que aumenta a conversão e tudo mais, mas é fácil para um lojista hoje aderir a essa modalidade? Nós temos integrações em várias plataformas de e-commerce que agilizam essa integração. Então, por exemplo, se aparecer um lojista que usa a plataforma Vtex, que é uma das plataformas mais utilizadas de e-commerce no Brasil, a gente consegue estar fazendo essa ativação da conta em 2 dias, no máximo, assim já está disponível para poder começar a operar. A gente tem atuado também com lojas físicas, né? As lojas físicas já exigem uma integração nível ERP que pode demorar algum tempo já, né? Então, dependendo do tamanho da rede, dos sistemas que elas utilizam, essa integração pode ser um pouquinho mais demorada, aí entre 2, 3 meses de projeto, tá?
Mas para plataformas digitais, se já tiver integração com o módulo lá, é praticamente imediato, né? Então não tem essa dificuldade aí de ativação aí do Go Live. Interessante também, estava lendo aqui que vocês usam dados além dos convencionais para análise de crédito, vocês usam a conta do Facebook ou Google. Vocês podem falar em que tipo de dado ou que tipo de perfil vocês buscam acessando essas mídias ou a conta do Google, por exemplo? O que vocês buscam na conta, por exemplo, da rede? Perfeito. A gente tenta sempre buscar mais informações da pessoa para que a gente possa ter uma comprovação que realmente é uma pessoa que está do outro lado, que tem essa autorização para usar os dados, né? Então, quando a gente consegue ter um pixelizado por ela, quando a gente tem acesso também a uma conta digital que ela já utiliza, ver o tempo de conta existente, tudo isso agrega na reputação que a gente dá para essa pessoa aqui, que é a nossa análise de crédito aí aumentada, né? Então, além dos dados tradicionais, a gente já usa birros como Serasa, Boa Vista, né, CPC, a gente também procura complementar essa análise, né, para gerar um score nosso próprio, com dados comportamentais também, dados adicionais aí que a gente acaba coletando na internet. Tem muitos exemplos de dados possíveis de serem coletados, claro que sempre com autorização do usuário. Ele está consciente que tem que algumas informações ele fornece para análise de crédito somente, né? Então, após essa análise, os dados acabam sendo descartados para não termos penalidades com a lei de proteção de dados. Mas essa análise ela é feita com vários dados, assim. Determinadas integrações, eles utilizam um pouco mais de dados, outras menos, né? Depende muito do ambiente que a gente está integrando, né? Então, a nossa equipe de dados sempre está customizando e melhorando, otimizando para um cenário específico, né? Aquela loja que tem um público-alvo um pouco diferente daquela outra loja que tem um público-alvo também diferente, então você vai ver que o nosso modelo ele vai se conformar dependendo do perfil de cada loja. Os dados podem ser diferentes e o peso também, né? Então tudo isso aí é feito uma calibração baseada na performance crédito em cada local que a gente integra. Perfeito. Uma pesquisa do Bank of America descobriu que o mercado de soluções Buy Now, Pay Later poderia crescer de 10 a 15 vezes até 2025. Esse é um dado interessante, vai de acordo com o que a gente conversou aqui. Mas para o Brasil, o que você enxerga em relação ao crescimento dessa modalidade? E hoje, nos próprios objetivos, na missão de vocês esperam qual crescimento? Olha, é uma expectativa muito boa. A gente espera surfar também esse crescimento aí. A modalidade desse tipo de pagamento que a gente disponibilizou no mercado, ela é muito escalável, né? Então, é menos conta que necessita ser aberta, menos cartão que precisa ser entregue, né? Então, é muito mais simplificado o nosso processo de concessão de crédito do que a modalidade cartão de crédito ou outra existente no mercado. O fato de ser totalmente digital e instantâneo permite que a pessoa ela faça uma compra de forma ali imediata, sendo aprovada, ela fique satisfeita com o processo e lembre de uma próxima eventual compra de usar novamente a solução, né? Então acaba que sendo o equivalente a um cartão virtual, digamos assim, sem ter o cartão físico. Enquanto ele tem no cartão de crédito um crédito pré-aprovado com limite mensal, a gente também tem um limite aqui para aquele CPF, para aquela pessoa. Esse limite ele pode estar utilizando para fazer uma recompra, né? Tem uma recorrência também aí, comprando com a nossa solução online. Então, basicamente, acredito sim, ele venha a crescer bastante no Brasil, né? Eu acredito ser uma evolução do cartão físico, é uma conta digital que você tem crédito disponível para comprar em várias lojas, assim como o cartão de crédito físico. Então, acredito sim que ele venha complementar, né? Não é algo excludente do cartão, que vai matar o cartão de crédito, por já ser muito difundido, mas com certeza é uma modalidade nova que vem agregar como meio de pagamento e vai crescer bastante também aí, porque tem um público que acaba não sendo atendido somente pelo cartão, né? Então é nessa lacuna, né? Nesse espaço aí que o cartão não consegue atender, que o Buy Now Pay Later e o crediário digital vai crescer bastante. Acho que faltou uma pergunta aqui bem importante. Para o lojista, como é o recebimento? Porque eu estava lendo aqui a respeito. Existe pagamento integral, antecipado, mas como é que o lojista recebe isso hoje até na plataforma de vocês? Legal. A nossa solução, ela paga o lojista à vista, né? Em até D+2, até 2 dias úteis ali, a gente consegue estar efetuando o pagamento da compra de forma integral na conta do lojista. Mas há também outras soluções no mercado que pagam no fluxo, ou seja, minimiza até a questão do risco de crédito. A nossa solução está configurada com um FDIC, que é um mecanismo de fundo por trás, que permite dar essa escala para a nossa operação em termos de
quantidade de recursos disponíveis para crédito, né? E então a gente acaba tendo mais interesse em fazer o pagamento à vista para cobrar essa antecipação do lojista. Então, o nosso take rate, ele seria o equivalente, se o lojista tiver uma maquininha de cartão, a um MDR que ele paga, mais a taxa de antecipação de todas as parcelas. Então, dessa forma, a gente consegue também ter um take rate mais expressivo com o lojista do que somente o MDR do cartão, né, que é um valor muito mais baixo. Então, tem essa possibilidade. Na Boleto Flex, paga sempre à vista, mas tem outras soluções do mercado também que permitem esse parcelamento no fluxo, né, de pagamento. Ou seja, é uma solução mais de intermediação do que de crédito. Perfeito. Em relação aos números da operação, você consegue abrir hoje aí pra gente quanto de pagamento vocês processam nessa modalidade? Se também não puder abrir os números, tranquilo, também não tem problema. Hoje a gente não tem esses números para serem abertos, a gente está fazendo uma compilação desses dados aqui para poder serem utilizados aí nos nossos dashboards, mas a gente acaba não compartilhando esses dados para fora, né? Então, são uma informação que fica mais restrita à nossa análise estratégica mesmo aqui. Mas posso te garantir que a performance com as lojas vem crescendo bastante, o interesse e a satisfação também, mas cada porte de loja, obviamente, tem um desafio diferente, né? Desde as lojas muito grandes que exigem uma customização maior, né, até as lojas pequenas que acabam utilizando o produto na sua configuração básica. O GMV vem crescendo mês a mês, que é a quantidade de crédito que a gente concede a partir do nosso fundo. Então, é uma operação que está saudável e crescente aí no dia a dia. Bom, já que a gente não tem os números agora, você poderia aceitar algumas lojas que já aderiram à solução de vocês e cases que eu até vi aqui que são lojas bem grandes assim no Brasil, né? Perfeito. Não, a gente tem realmente lojas bem expressivas, né? Acho que alguns projetos que a gente tem feito que são bem relevantes é a própria CVC, que é a empresa de turismo que vende pacotes aéreos, né? A gente tem aí alguns outros projetos com grandes lojistas, que a gente acaba não podendo divulgar aqui, porque é uma solução white label, mas tem N lojas também que estão performando muito bem, né? Multilaser, entre outras aí que a gente tem praticamente em torno de 100 lojas aí relevantes. Uma loja que acabou de entrar recentemente, que é bem relevante, é a Pichau, que é uma das maiores lojas do nicho de gamer do país. Temos também lojas de notebooks, computadores, desde Lenovo, entre outras marcas. Deixa eu ver o que mais que eu lembro aqui. Acho que são dessas aí, sabe? A gente tem no nosso site também uma lista extensa lá de lojistas que a gente já divulga ali abertamente e vem utilizando a Boleto Flex e estão bem satisfeitos. Então, estamos em torno de 100 lojas integradas hoje. Curiosidade, quanto tempo desde que vocês começaram a operação, que vocês chegaram a ter esse número? A gente começou a operar em maio de 2019, né? Então, foram aí praticamente 20, 21, 22, 3 anos aí de operação, né? A gente vem crescendo mês a mês. Muito bom. E no caso, você acha que a pandemia ajudou nesse processo aí de crescimento acelerado aí? A nossa percepção sobre a pandemia, acho que todos sentiram quando a pandemia realmente chegou mais forte, teve lockdown, teve toda essa mudança de comportamento. A gente teve números ruins de cobrança, digamos assim. Mas, de uma forma geral, a pandemia veio a acelerar muito o comércio digital. Como a gente já estava posicionado no varejo online, ela veio a realmente nos ajudar a crescer mais rápido, sabe? Então, por mais que a pandemia tenha dificultado o pagamento daqueles devedores já existentes, que tinham parcelas em aberto, nos 3 primeiros meses, que foram o maior impacto da pandemia ali na cobrança, o período da pandemia em si, pro varejo online, foi muito positivo. As pessoas passaram a comprar mais, compraram muitos móveis, compraram muitos bens também que normalmente ela não compraria em situações normais, passou a consumir mais online. Então, isso aí realmente acelerou bastante o desenvolvimento do varejo online e, consequentemente, como a gente estava junto do varejo online, a gente cresceu também, surfou essa onda de crescimento. Bom, essa foi a entrevista com o Célio Queda, fundador da Boleto Flex. A gente vai deixar aqui embaixo os links e também para quem quiser tirar alguma dúvida, de repente até um lojista aderir ou alguém com dúvida sobre como fazer para integrar. Então, pode mandar, né, Célio? Pode mandar sim. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Fico à disposição, pessoal. Se tiverem qualquer dúvida aí, podem entrar em contato que a gente responde para vocês aí. Brigadão, até a próxima. Obrigado, pessoal. Até logo. Este episódio foi um oferecimento do Guia do Investidor, sua fonte diária de conhecimento sobre investimentos. Até a próxima!
Todo investimento representa riscos. Antes de negociar ou realizar qualquer investimento, faça o devido estudo. Os conteúdos produzidos pelo Guia do Investidor são para fins informativos, não podendo ser considerados como recomendação de investimento. Este podcast foi editado por Play Áudios.